controle, poder e dominância. Esses são 3 aspectos que o agressor mantém com o ciclo da agressão. Bom, esse é o último capítulo da série Violência, o mal que nos adoece. Quem não viu lá os 3 primeiros capítulos, assista, tá? É um tema muito importante. A gente geralmente pensa em violência e agressão muito em aspectos físicos, né? Mas também existe toda uma agressão, também uma violência psicológica. E aqui, quando eu estiver, né, trazendo os exemplos e as explicações do ciclo de violência, eu também vou trazer muitos exemplos da violência psicológica, porque muitas vezes as pessoas se sentem inseguras, né, se sentem super confusas na vida, depressivas, e não conseguem detectar por que disso, né, não conseguem detectar como que elas chegaram até ali, se sentem sem movimento, não conseguem se movimentar, né, não sentem energia vital para fazer seus movimentos, e aí a gente precisa entender que às vezes essa pessoa passou por algumas agressões psicológicas que foram fazendo ela ficar insegura com ela mesma, desconfiada, e ela ainda chama isso de amor, de afeto, né? E a gente precisa aprender a questionar isso, tá, gente? Principalmente no sentido para que a gente possa romper, né, essa autoimagem disfuncional que aquela violência nos gerou, né? Essa autoimagem desqualificada, adoecida que aquela violência nos gerou, e caso a gente ainda sofra dessa violência, né, porque a naturalização gera muito isso, né, a gente se mantém em relações abusivas por fantasiar que aquilo é afeto e amor, a gente possa romper também. A gente vive uma cultura que promove muito da violência, naturaliza muito da violência, tá, e por isso os ciclos, né, ficam ainda mais, como é que eu posso dizer, ainda acontecem ainda com mais frequência. Então a gente precisa denunciar, falar sobre isso, questionar o que é amor, o que é violência, o que é desrespeito, o que é afeto e qual é o limite da preocupação e do cuidado que, se ultrapassado, se torna controle e abuso. Então a gente precisa conversar sobre isso, ressignificar isso, para que esses ciclos, né, de violência se rompam, para que as pessoas com consciência e autoconfiança de que aquilo não é bom possam romper esses ciclos, tá bom? Então vamos lá. O ciclo de agressão, ele se inicia com uma tensão, que quer dizer o quê? Alguma coisa acontece dentro daquela relação que o agressor, né, que a pessoa que busca por esse controle, por esse poder e essa dominância dentro da relação, né, se sente incomodado. Então, de alguma forma, ele se sente ameaçado nesse poder e nesse controle. Então, vamos dizer, uma esposa que vai trabalhar e volta tarde. E para esse agressor, né, ele quer controlar ela. Então, isso é inadmissível, né? Ou por uma criança que não fez o dever de casa como aquela mãe agressora pediu. Então a gente pode trazer vários tipos de relação, tá, nesse ciclo de agressão. E aí essa tensão acontece, e aí é quando esse agressor que busca por essa dominância se sente incomodado e quer mostrar a dominância dele. E aí vamos pro próximo passo, que aí começa a agressão psicológica ou física, que é uma forma do agressor manter essa diferenciação de poder. Então veja, com a criança, gente, é algo ainda mais grave, porque a criança, ela de fato tem menos poder do que os pais ou do que o cuidador, né? E ela não tem instrumentos suficientes emocionais, de decisão, de percepção, de consciência de que aquilo não é bom. Então a criança ali, ela tá naturalizando aquele tipo de processo, aquele tipo de relação, né? E ela se sente, apesar dela sentir um incômodo, né, ela se sente sem poder para sair daquilo. Então, com uma criança é uma agressão ainda mais difícil de romper, né? Precisa aí do auxílio de algum adulto próximo, né? E então o agressor quer manter esse controle sobre a vítima, porque é esse tipo de relação que o agressor quer viver, aonde ele decide, aonde ele tem o poder, aonde ele controla o outro, tá? Então, toda vez que esse outro tentar aqui sair do controle dele, que ele sentir que está saindo do controle dentro da própria loucura do agressor, né, essa vítima vai sofrer algum tipo de agressão, vai gerar tensão e vai gerar agressão. E aí o que eu queria colocar aqui em relação à agressão? Vão acontecer insultos, humilhação, intimidação e ameaças.
todos esses são violências psicológicas, tá, gente? Porque insultos e humilhação fala muito sobre eu controlar a partir da baixa autoestima. Então a baixa autoestima da vítima se torna o controle do agressor. E por isso que o agressor humilha muito, desqualifica muito, né? Existem muitas frases como, por exemplo, com a criança, né? Ah, você é burra, você não dá conta, né? Existem muitas frases, por exemplo, com uma esposa. Ninguém vai te amar como eu, né? Você acha que as pessoas têm interesse por você? Ninguém gosta de você, né? Então ela vai desqualificando e humilhando o valor daquela pessoa, a capacidade, né? O poder daquela pessoa, o poder pessoal daquela pessoa, para que ela se sinta ainda mais, né, necessitada desse agressor, né, se sinta mais confusa. Então a baixa autoestima é uma forma de controle. E a intimidação e as ameaças, que também é uma forma de controle pelo medo, né? Então quando a criança, quando o adulto tem muito medo do seu agressor, ele obedece, se submete, né, e tem mais dificuldade de romper aquilo ali, exatamente pelo medo, né? Então é um medo autêntico, real, né, onde as pessoas realmente detectam a possibilidade de uma coisa mais grave acontecer. E muitas vezes a violência física, né, gente? Que aí chega realmente a bater, a empurrar, a enforcar. E aí vão ter inúmeros tipos de agressão física, aonde aquela ameaça se torna ainda mais real, né? E a pessoa fica ainda mais assustada. E então vamos pro terceiro ponto, que é talvez o ponto-chave aqui desse vídeo, né? Pra gente questionar um pouco, discutir um pouquinho, né? Que é a lua de mel. Então eu trouxe alguns itens aqui desse momento que a gente chama de lua de mel, que é o momento onde o agressor tenta amenizar o ato de agressão. E aí é muito perigoso, né, essa tentativa de amenizar, porque veja, quando uma pessoa ela já vem de uma sociedade, ela já vem de uma família, né, aonde as relações são agressivas, abusivas, desrespeitosas, com grito, com bater, com violência, fica mais difícil para a vítima que está naquela relação agora detectar que aquilo não é certo, porque ela de alguma forma já naturalizou isso, né? E aí a gente vai na internet, a gente vai num filme que naturaliza a violência como afeto, como amor, isso ainda gera mais confusão. Isso junto a um agressor que pede desculpa, né, que fala que errou, ou que ameniza o que fez, não foi bem assim, ou que justifica, eu fiz isso porque eu te amo e etc, né, ou que começa a ter atitudes mais afetuosas, mais amorosas e etc, né, para amenizar um pouco aquela situação, que é o que a gente chama dessa fase de lua de mel, é toda uma manipulação e um jogo psicológico. Então, a manipulação de jogo psicológico muito do que vai acontecer aqui nessa fase da lua de mel. E se aí as pessoas que são vítimas e que se encontram naquela situação de vítimas é porque elas provavelmente já estão, né, com a autoestima adoecida, já estão enfraquecidas, inseguras, confusas, né, aí fica muito fácil delas acabarem caindo nessas chantagens emocionais, nesses jogos psicológicos. Então, os jogos psicológicos falam o quê? Sobre o agressor sair do papel do agressor e ir para um outro papel, que pode ser do agressor para a vítima. Então, por exemplo, ele pode, né, ter sido agressivo e etc, e logo depois se justificar com aquilo, ah não, mas eu só fiz isso porque você me deixou preocupado, ou eu só fiz isso porque eu sempre faço por você e dessa vez você não quis fazer por mim. Então ele pode tentar inverter um pouco desse papel, né, a mesma coisa também de um pai ou de uma mãe com uma criança, né, em qualquer relação. A gente também pode trazer, por exemplo, a relação de chefia, né, existem muitos chefes abusivos, então ele vai, destrói ali, né, a pessoa que trabalha com ele, mas depois dá uma certa recompensa, sabe, depois fala bem dessa pessoa numa reunião, em público, que é um jogo psicológico, uma manipulação, né? E aí a pessoa acaba cedendo. Então aí ela fica confusa com aquilo, né? Ela começa a pensar, ah, então realmente essa pessoa me ama. Ah, então essa pessoa, não, olha só, ela faz isso por mim. Ah, por que eu vou... E aí muitas pessoas alimentam ainda essa confusão, né, de quem passa. Não, mas ele é uma pessoa tão boa. E, gente, só sabe da violência quem vive. Porque, assim, as pessoas são manipuladoras, elas sabem disfarçar. Sabem que aquilo ali não é bem visto. Então, por exemplo, um marido agressor, ele não vai ser agressor com a esposa na frente de todo mundo, necessariamente. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não.
Na maioria das vezes são pessoas, os agressores são vistos como pessoas do bem, como pessoas proativas, como pessoas que, nossa, fazem tudo pela família, ou nossa, é um trabalhador, entende? Então, assim, a gente não pode ficar tentando desqualificar a percepção de alguém que traz alguma situação pra gente por achar que o melhor é aquela pessoa ficar com ela, ou com o agressor, né? Que a gente nem entende que é agressor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, porque aquela pessoa já tá confusa. Esse ciclo, né, que mantém entre tensão, agressão, lua de mel. Tensão, agressão, lua de mel. Esse ciclo já deixa a pessoa confusa, né? Porque a separação, né, ou o rompimento de um trabalho, a gente ter coragem de falar, não, eu não quero mais esse trabalho. E a criança, então, não tem nem o que discutir, porque primeiro que ela não tem como ela romper aquilo ali. E o amor que ela sente, né, por pai e pela mãe, faz com que ela se submeta, fique ainda mais à mercê, né, dessa confusão. Então, se a gente vem de fora e ainda questiona o que aquela pessoa tá trazendo, deixa ela ainda mais confusa. Nossa, mas ele é tão bom, ou esse chefe, ele só tá preocupado com você, ele só quer tirar o seu melhor. A gente tem que ficar muito atento com essas justificativas. Eu falei bastante disso nos 2 vídeos que eu fiz sobre naturalização. Tá? Que esse é um tema muito extenso, tá, gente? Mas eu achei que já tava na hora de eu trazer isso pro canal, porque isso é um dos motivos maiores, né, das pessoas, de adoecimento das pessoas, né? Às vezes as pessoas vivem violências psicológicas pequenas, né, e às vezes muito grandes, e isso tira tudo da pessoa, assim, toda a parte de individualidade, poder pessoal, de decisão. Então a confusão é um item muito fundamental pra gente perceber, pra gente entender o ciclo, né? Então as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas essa pessoa deve apanhar porque quer, porque até hoje não saiu dessa relação. Gente, não é simples assim. Uma pessoa que tá numa relação de violência, tanto o medo quanto a própria confusão. Quando eu falo confusão, quer dizer o quê? Adoecimento psicológico. O que ela sente e o que ela percebe não tá em sintonia. Muitas vezes ela percebe que aquilo não é bom, ela percebe que aquilo ali não é saudável, não é construtivo, mas a emoção dela não acompanha essa percepção. Exatamente por causa da própria baixa autoestima, por causa do jogo psicológico que essa pessoa faz, de toda a naturalização social, familiar que ela vive e que ela viveu. Isso vai deixar ela ainda mais insegura de tomar uma decisão de romper aquilo ali, né? E ainda mais quando ela sente muito medo, né? Ainda vai deixar ela ainda mais insegura. Então, assim, apoio, suporte, questionamento desses padrões são aspectos muito importantes para que a gente possa vencer essa batalha de agressão e de que os próprios agressores não naturalizem e possam também questionar esses padrões, talvez antes de se tornar uma coisa tão dura e tão agressiva, que aí a própria pessoa também já tá enlouquecida, né? Já tá disfuncional, né, já tá muito destrutivo. Então esse agressor, ele também teve uma história de vida, ele provavelmente também teve uma naturalização da violência, ele também teve as suas questões que foram levando ele para aquilo, né, e aí é importante que a gente fale sobre isso, para que as pessoas possam ser reeducadas, tanto a vítima quanto o agressor, né, de que isso não é natural, de que isso não é bom, de que a gente não tem que aceitar esse tipo de coisa e que a gente possa ser um suporte, né, para as pessoas que vivem esse tipo de situação familiar, né, na parceria, né, dentro de uma relação de casamento, com filho, né, seja o que for, a gente precisa questionar. Eu trouxe alguns exemplos aqui na lua de mel. Então, promessas, idealização do parceiro, né, ou seja, colocar aquele parceiro num pedestal, aquele pai e a mãe no pedestal. Então aquele pai e a mãe, mesmo adulto, ainda tá lá agredindo, controlando o filho, e ele tá lá colocando num pedestal. Essa coisa de realmente, né, idealizar uma pessoa como perfeita, maravilhosa, tudo de bom. A gente já pode desconfiar que existe ali um jogo psicológico, uma manipulação. Ninguém é perfeito, né, e a gente já tem que desconfiar dessa idealização, que é uma forma também de manter o ciclo. Negação da violência. Então eu trouxe alguns exemplos. E confusão. Então um exemplo da promessa, por exemplo. Perdão, eu fiz isso porque eu me preocupo, juro que eu vou tentar melhorar. Então as pessoas entram muito numa justificativa, o agressor entra muito numa justificativa e numa promessa. Uma promessa de que tudo vai ficar melhor, de que ele vai melhorar, de que ele vai buscar ajuda e nunca busca ajuda, né? De que ele vai... Enfim. Então entra num ciclo de promessas e isso ajuda a contaminar a pessoa com confusão. Outro, né, que eu trouxe aqui é idealização, né, então traz toda essa idealização, esse olhar de que aquela pessoa é maravilhosa, então entra toda numa justificativa, né, então muitas vezes o agressor, ele também tenta idealizar e valorizar, né, a vítima naquele momento para que ela se sinta
com um motivo pra ficar. Então, você é tudo pra mim, eu te amo, eu não conseguiria viver sem você. Essas podem ser frases comuns também nesse processo de manipulação. Negação, né, da violência. Não foi bem isso que eu fiz, você entendeu errado, não foi isso que eu quis dizer, né? Quando é uma agressão mais psicológica, a pessoa humilha, desqualifica. Não foi bem isso que eu quis dizer, né? Você entendeu errado, você sabe que eu gosto muito de você, que eu me preocupo e etc, né? E essa pode ser uma forma de negar a violência e gerar confusão, e é a confusão da vítima, né? É porque ele me ama, ou porque ela me ama, foi só uma preocupação, tava me ensinando. Isso são coisas, eu acho que eu já até falei no outro vídeo, né? Filhos de agressores justificam muito os pais dessa forma. Ah, não, mas ele fez isso pra me ensinar, pra me educar. Ah, mas hoje eu sou assim graças a isso, né? Que bom que meu pai e minha mãe me bateu, que bom que meu pai me controlou, me violentou, me desqualificou. Claro que a pessoa não fala com essas palavras porque às vezes ela não tem nem consciência, né, de que realmente foi isso. Mas que bom, essa é uma frase muito comum. Graças a isso eu sou assim. Não, você é assim por outros motivos. Então assim, os benefícios que você criou na vida são outros motivos. A violência é o motivo que fez te gerar insegurança, né? Banalidade na vida quer dizer o quê? Uma pessoa que se contenta com qualquer coisa, com qualquer migalha de afeto, com qualquer relação, com qualquer emprego, né? Tem dificuldade de ter alto valor. É isso que gera violência. Gente, a violência nunca vai gerar algo positivo. Vamos tomar muito cuidado com essa naturalização e com essa justificação da violência, colocando até ela como utilitarista. Ela foi útil na minha vida, não foi. Com certeza ela não foi útil na sua vida, foi uma coisa péssima que aconteceu na sua vida e que hoje você precisa reconhecer, porque quando a gente naturaliza a violência, justifica, ameniza, a gente se torna também violento com a gente, né? Porque a gente entende que é aquela forma que a gente merece ser tratado. Então, muitas vezes, eu vou atender pessoas que viveram, né, a agressão e que hoje mantêm a agressão por si só, alimentando esse ciclo dentro de si, né? Ou seja, se tratando de qualquer jeito, se abandonando, né? Desenvolvendo vícios, compulsões, vivendo relações destrutivas, abusivas, enfim, tudo isso. Então, esse é o ciclo, né, da violência, e a gente tem que estar muito atento a essas manipulações justificativas que alimentam a confusão da vítima para se manter no ciclo. Bom, gente, como eu falei, esse é um tema muito extenso, né? Eu fiz, por isso, 4 vídeos, né? Falando sobre bastante coisa sobre o tema da violência. Claro que ainda ficou muita coisa de fora e que depois eu vou com calma tentar trazer aos poucos aqui no canal. Então, se você gostou do vídeo, indica pra alguém, manda pra algum amigo, pra família, né? Às vezes a gente não sabe o que tá acontecendo na vida das pessoas. É importante que as pessoas questionem esses padrões, né, de vínculo abusivo, para que a gente possa, então, construir relações mais saudáveis, mais autoestima, né, e uma sociedade melhor para todo mundo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, manda esse vídeo para alguém, não se esqueça de se inscrever no meu canal lá do YouTube, tá bom? E a gente se vê na próxima, um beijo, tchau!